Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 231. A Batalha de Livan. 3. O que é isto? Mera ficou furiosa. Ela pensou que iria varrer o chão com seu enorme exército e fazer carnificina sobre Aston antes de colocá-lo de volta em seu lugar. No entanto, nunca em seus pensamentos mais loucos, ela poderia imaginar que seus inimigos se defenderiam tão ferozmente. Só de saber que as probabilidades teriam feito a maioria dos exércitos se renderem no local, mas esses bastardos eram diferentes. No momento em que seus soldados estavam prestes a entrar pelos portões, uma série de explosões cessou sua marcha. Em um piscar de olhos, ela já havia perdido um quinto de suas forças para as explosões, enquanto aqueles que tiveram a sorte de não morrer tiveram sua vontade abalada até o âmago. Até ela ficou perplexa com o que estava vendo. Explosões não deveriam ter nenhum efeito sobre eles. Os humanos tentaram antes e falharam miseravelmente ainda assim. Suas tropas estavam morrendo de meros explosivos. Não fazia sentido. No entanto, ver as explosões em ação fortaleceu ainda mais a determinação de Mera de derrubá-los. Com tecnologia como essa, ela poderia finalmente atacar Jonathan e se vingar. Mas antes disso, ela precisava colocar Aston e quem quer que tivesse desenvolvido os explosivos ao seu lado. Continuem avançando, seus idiotas. Mera gritou a plenos pulmões, eles não podem ter explosivos infinitos para atirar em nós. Os soldados estavam hesitantes, mas sabiam que não deviam discutir com uma bruxa louca. Reunindo toda a sua coragem, eles seguiram direto pela área com minas espalhadas por toda parte. No entanto, para sua consternação, a enxurrada de explosões não parou. Em minutos, suas forças foram reduzidas à metade, a maioria deles estava morta e os que não estavam eram incapazes de lutar. Foi nessa época que Baiter deu a má notícia a todos, que todas as minas haviam sido usadas. Eles estavam por conta própria agora. Embora as chances tivessem aumentado bastante a seu favor, eles ainda perderiam em uma luta frontal. Afinal, 30 para 1 era uma proporção que qualquer um gostaria. Pare de ficar de mau humor e prepare-se para a batalha. Só precisamos segurá-los até que Aston volte. Virgil tentou o seu melhor para incitar as forças, mas ficou claro que ele não era muito bom nisso. Apenas Baiter e Virgil conheciam o objetivo secundário de usar as explosões. O resto deles não. Então eles não sabiam que besteira Virgil estava falando sobre Aston voltar e mesmo se Aston chegasse lá, o que ele poderia fazer contra um exército de 15.000 homens sozinho. Foi nesse momento que Sheila assumiu o cargo e cumpriu seu dever como segundo em comando. Meus soldados. Eu sempre disse, uma vida que termina com uma morte tola não vale a pena ser vivida. Mas esta morte. Velho amigo. Eu não vou mentir para você e dizer que vamos fazê-lo viver. Pois nem mesmo Licaon teria mentido para você. Mas com sua bênção, nos encontraremos no céu mais uma vez, para beber ao lado dos deuses. E nossos camaradas caídos. Sheila continuou, aqueles que ainda querem nos abandonar, eles podem. Não vou guardar rancor contra eles, mas meus soldados. Eu pergunto a vocês, o que vocês querem? A morte de um guerreiro ou a vida de um covarde? A morte do guerreiro. Eu não posso ouvir você. A morte de um guerreiro. Então pegue suas armas e ataque os inimigos sem nenhum medo. Nós somos os descendentes de Licaon, não importa quão grande seja o exército que enfrentamos, seremos aqueles que serão lembrados por milênios vindouros. E assim, os soldados que tinham medo de morrer, avançaram para o campo de batalha, prontos para abraçar a morte como uma velha amiga. Sua habilidade verbal é assustadora. Virgil murmurou enquanto sorria. Vamos lidar com a multidão. Você deveria tentar descobrir uma maneira de derrubar Mera. Com ela morta, os soldados também parariam. Sheila devolveu o sorriso antes de atacar junto com seus soldados. Boa sorte. E quanto ao rei? Você o contatou certo? Baiter gritou para sua forma em retirada. Não espere a ajuda deles. Mera é mais estrategista do que qualquer um de nós. Ela mandou alguém destruir o portal que leva a Livan antes de vir para cá. Sheila encolheu os ombros.
Levaria pelo menos um par de horas antes que o rei Jonathan chegasse aqui. Era uma má notícia, mas não tão ruim quanto Baiter esperava. Pelo menos o rei Jonathan não estava do lado de Mera. Portanto, mesmo que eles morressem, havia uma grande chance de ela receber algum tipo de punição. Mas conhecendo Mera, ela já deve ter planejado algo para isso também. Baiter, você é o único com um cérebro. Vou deixar o pensamento para você. Virgil deu um tapinha nas costas do homem antes de correr para a luta. Claro. Se fosse tão fácil. Baiter encolheu os ombros e começou a pensar em um plano. Mas nada lhe veio à mente. Ele poderia ter usado os canhões de mão sobressalentes que tinha para tentar atacá-la, mas as armas não tinham alcance para fazê-lo esgueirar-se até ela também estava fora de questão. Mesmo que o fizesse, provavelmente seria morto antes de puxar o gatilho. Enquanto isso, no campo de batalha, a ferocidade de Sheila e a coragem de suas tropas deixaram todos os outros perplexos além de qualquer limite. Com um único golpe, os cavaleiros reais estavam tirando meia dúzia de cabeças. No entanto, além deles, o resto dos soldados não estava indo tão bem. A vantagem numérica era demais para eles lidarem e lenta, mas seguramente, eles estavam perdendo a luta. Embora tudo parecesse perdido, Licão ouviu suas orações e um salvador apareceu no campo de batalha para protegê-los. O que é aquilo? Um dos cavaleiros dirigiu a atenção de Sheila para uma figura parada a certa distância. O que diabos Mera está fazendo agora? Sheila xingou alto quando um gigante feito de ossos foi visto indo em direção a eles. Como nenhum deles tinha capacidade de fazer algo assim, ela automaticamente assumiu que era outro dos planos de Mera. Mas quando Sheila olhou na direção de Mera, ela percebeu que a senhora estava tão chocada quanto eles. Se não pertence a ela, poderia ser. Espere, é alguém em cima de seus ombros. Virgil apontou e um momento depois tudo ficou claro. É Ashton. Ele está de volta. Eu disse que ele voltaria. Ah. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 232. A Batalha de Livan. 4. Como? Por quê? Quando? Todos os tipos de perguntas estavam correndo nas mentes de quem viu Ashton cavalgando em cima do esqueleto. Uma habilidade como essa nunca havia sido vista antes por ninguém presente no campo de batalha e, no entanto, eles tinham certeza de que seus olhos não estavam pregando peças neles enquanto o esqueleto gigante se aproximava cada vez mais deles. A criatura tinha pelo menos 15 metros de altura e não tinha nenhuma lacuna dentro de seu corpo. No lugar dos olhos, tinha alguns buracos. Apenas olhar para os olhos era como encarar a própria morte. Não tinha boca ou quaisquer órgãos externos que o tornassem ainda mais perturbador. Era apenas uma gigantesca pilha de ossos moldados juntos para sustentar a gigantesca estrutura do corpo. Mas a coisa ainda mais enervante era a aura do homem montado em seu ombro. Todo mundo que tinha visto Ashton poderia dizer que o homem montado no ombro do esqueleto era ele, mas parecia que ele era alguém completamente diferente. Sem mencionar que a aura ao seu redor parecia diferente. Não era mais radiante, mas como se a aura da morte pairasse sobre ele. Sheila já havia sentido essa aura antes, geralmente sobre pessoas que estavam prestes a morrer no campo de batalha. Mas desta vez parecia diferente. Ela podia sentir a aura da morte ao redor de Ashton, mas parecia que a aura em si não estava tentando prejudicá-lo. Se alguma coisa estava lá para protegê-lo. A essa altura, Irina e Verina correram para fora do bunker quando o chão começou a tremer sob os passos dos pés maciços do Golias, que eles presumiram ser um terremoto. Assim que seus olhos pousaram em Ashton, eles souberam que ele era um vampiro. Sendo descendentes de Drácula, eles tinham a habilidade de identificar todo e qualquer vampiro em sua vizinhança. No entanto, pensar que Ashton também era um vampiro não foi uma surpresa porque foi uma pílula difícil de engolir para as irmãs que os genes vampíricos de Ashton foram deixados despercebidos por tanto tempo. Ele poderia ser um híbrido? Irina perguntou à irmã, que balançou a cabeça. Ele é algo mais. Nenhum vampiro ou lobisomem poderia comandar os mortos-vivos a tal ponto. Verina suspirou. Agora faz sentido como ele sabia tanto sobre vampiros e poderia matar Camille e tantos outros.
Ele é o primeiro de sua espécie, assim como Lord Drácula. Ele também é um progenitor de sua própria raça. A essa altura, Mera também percebeu que algo estava errado com ele. No entanto, ela ainda assumiu que o Golias era uma ameaça muito maior do que uma criança literal. Esmague todos eles. Ashton sussurrou antes de pular do Golias, que imediatamente começou a trabalhar rapidamente com os 15.000 soldados do lado de Mera. Ashton então voltou sua atenção para Sheer e Virgil, que ainda estavam em choque depois de ver Ashton de perto. Bom trabalho segurando-os até agora. Ashton sentiu que não seria justo não elogiar seus esforços altruístas para manter sua cidade segura em sua ausência. O que você, Virgil? Fez a pergunta correndo pela mente de todos, mas Ashton levantou a mão para silenciá-lo. Agora não, disse ele. Pegue os soldados e volte para dentro da cidade. Eu cuido do resto. Responderei às suas perguntas assim que tudo isso acabar. Como quiser. Sheila abaixou a cabeça antes de ordenar aos soldados que voltassem. Ela sabia que a aura que Ashton exibia não era de alguém fraco. Inferno, apenas com sua presença, ficou claro que a batalha já havia acabado. Seria preciso muito mais do que meros 15.000 soldados para derrubá-lo. Especialmente com o gigante ajudando-o. No momento seguinte, os olhos de Ashton caíram sobre aquele de quem ele queria se vingar há muito tempo. Finalmente, chegou a hora de ele exigir uma vingança há muito esperada. Mera estava olhando para ele também. Ela não estava mais olhando de baixo para ele. Seu olhar era de confusão e medo. Apenas um pouco disso, mas não havia como negar que ela estava com medo do que ele havia se tornado. No segundo em que Ashton olhou para ela, o Golias abriu caminho para Ashton caminhar direto até ela. Mas ao invés de caminhar até ela, Ashton decidiu bater um papo com ela primeiro. Provavelmente o último que eles terão. Lembra o que você me perguntou uma vez, senhora? Ashton riu. Qual era a cor da minha bênção? Você não vai acreditar mesmo se eu te contasse agora. Mas já que estou revelando todos os segredos, talvez seja hora de contar a você também. Ashton esperou que ela dissesse algo, mas ela não disse. Não querendo perder tempo, ele decidiu continuar sua história. Preto. Essa é a cor da minha bênção e se você está se perguntando o que eu sou, então você ficaria feliz em saber que seu escravo é um tríbrido. Você sabe o que isso significa, certo? Mera cerrou os dentes tão alto que até mesmo Ashton pôde ouvir. Por alguma razão, Ashton achou incrivelmente hilário. No entanto, tanto quanto ele queria esfregar mais sal em suas feridas já escaldantes, ele tinha algo para cuidar, que era aumentar o nível de seus genes de lobisomem. Mas não parecia que Mera iria deixá-lo fazer isso. Mate ele. Ela gritou a plenos pulmões e imediatamente tanto Bishop quanto Marcy se transformaram e atacaram ele. Cuide deles, Ashton murmurou e sua sombra começou a se remodelar até que expeliu duas figuras sombrias. Ajudantes nunca devem tentar lutar contra o herói. Celeste riu deles antes de estrangular os lobisomens com sua própria sombra. Se nosso mestre tem que cuidar de cada tom, de Carrie, então o que faremos, certo Sven? HMPH. Sven grunhiu alto antes de cortar a cabeça deles em um movimento rápido de sua lâmina de sombra. Sua convocação menor Sven matou dois lobisomens de alto escalão. 24% exp foi ganho. Nível atual do lobisomem, 29. Exp atual, 48%. Divirta enquanto eu cuido do resto. Como quiser, mestre. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 233. A Batalha de Livan. 5. Apesar do que Ashton disse, não parecia que Mera estava com vontade de se divertir com algumas pessoas mortas. Sven e Celeste eram fortes, mas nem de longe tão fortes quanto Mera, especialmente depois que ela se transformou. Celeste e Sven tentaram fazer a mesma coisa que fizeram com Bishop e Marcy e acabar com o Tael de Mera de uma vez por todas. No entanto, antes que Celeste pudesse amarrar Mera, ela atacou Sven e o mandou voando. Sem Sven, Celeste não era páreo para ela quando Mera agarrou e a quebrou em pedaços com suas garras temíveis. Eles deveriam me entreter. Tem certeza sobre aquele garoto? Mera rosnou e se virou para onde Ashton estava.
No entanto, ele não estava em lugar nenhum. Não me diga que você comprou a besteira que eu falei antes. Como se eu fosse deixar alguém colocar as mãos em você antes de mim. Ashton sussurrou em seu ouvido alojando suas lâminas em suas costas. Mera estremeceu de dor, mas mesmo com sua dor, ela percebeu que Ashton não estava tentando matá-la. Se o fizesse, não teria perdido a chance de ouro de fazê-lo. O bastardo estava brincando com ela. Como ela costumava fazer. Ela tentou agarrar a mão dele e jogá-lo no chão, mas antes que pudesse tocá-lo, Ashton saltou para trás, salvando-se de seu aperto. Como você ficou atrás de mim? Mera rosnou para ele enquanto seu pelo prateado lentamente ficava vermelho. HM. Eu te respondo se você responder uma pergunta minha. Ashton sorriu através da máscara de vampirismo. Ele estava usando todo o seu equipamento precioso, especialmente os 2 equipamentos do ceifador que ele havia encontrado até agora. Dessa forma, ele tinha mana suficiente para sustentar Sven, Celeste e também o Golias por um período de tempo extraordinariamente longo. Mas o mais importante, ele poderia usar quantas habilidades quisesse para cuidar da cadela de uma vez por todas. No entanto, ela tinha um plano para fazer o pirralho se submeter a ela. Assim como ele tinha feito no dia em que ela o mordeu. Um momento depois, a área dentro de 10 metros foi coberta com feromônios visuais que seu corpo secretava após sua transformação. Ashton estava dentro do alcance e foi apenas um momento antes que ele se submetesse à vontade dela. No entanto, para sua surpresa, ele não foi afetado por isso. Ashton deu um tapa na cabeça antes de suspirar em derrota. Que parte de mim ser um tribri você não entendeu? Seus feromônios não funcionariam em pessoas mortas e bem, tecnicamente, eu sou um dos mortos-vivos. Eu vou fazer você se submeter a mim de qualquer maneira. Mera investiu contra ele com uma agilidade feroz. Ashton pode não querer reconhecê-lo, mas mesmo que eles estivessem em um nível semelhante, sua proeza de batalha ainda estava acima dele. Ela não apenas se adaptou rapidamente aos padrões de ataque dele, mas também foi capaz de contra-atacar. O que aconteceu com a sua voz? Mera sorriu enquanto suas garras empurravam Ashton continuamente para trás. Vá em frente, me divirta. Faça isso. No entanto, Ashton não respondeu às suas provocações e continuou se defendendo de seus golpes. Ele nem estava se esquivando dele e levando golpes atrás de golpes. Foi apenas um momento antes que os antebraços de Ashton cedessem a seus ataques implacáveis e começassem a sangrar. A senhora interpretou seu silêncio como um sinal de derrota, mas ela não queria derrotá-lo. Ela queria quebrá-lo. Ela queria despedaçá-lo até o limite onde ele teria que implorar por misericórdia. Mas não para se salvar, mas para implorar por misericórdia para matá-lo. Quanto mais ela atacava, mais sangue jorrava de seus braços e mais excitada ela ficava. Era como se apenas o mero pensamento de machucar Ashton trouxesse paz infundada para sua alma e prazer para seu corpo. Suas bochechas coradas eram a prova disso. Vá em frente, bastardo, olhe nos meus olhos. Mera rosnou e para sua surpresa, Ashton obedeceu. Ela queria ver a dor de seus ossos quebrados dentro de seu corpo, a dor do sangue jorrando. No entanto, o que ela viu foi um par de olhos frios, sem emoção, mas mortais, olhando através dele em sua alma. Ela mais uma vez jogou suas garras nele. No entanto, desta vez Ashton agarrou sua mão peluda antes que ela pudesse chegar perto dele. Estrondo. No momento seguinte, a boca de Mera estava coberta de sangue. Com um único soco, Ashton quebrou seu focinho enquanto o sangue jorrou de sua boca e nariz como uma torneira quebrada. Seu soco a deixou cambaleante. Então Ashton, sendo o cavalheiro que era, decidiu dar uma reforma completa em sua amada amante e assim começou a competição unilateral de Smash Bros. A cada soco, o próximo soco de Ashton ficava mais forte. Não era como se Mera não pudesse defendê-la de todos aqueles ataques. No entanto, não importa o quanto ela tentasse, seu corpo se recusava a se mover como ela queria. O que é essa feitiçaria? Ela mal conseguiu murmurar com o nariz sangrando e a mandíbula deslocada. O que você fez comigo?
Você foi envenenado depois de estar em contato contínuo com a habilidade menor Blood Poison. Devido à grande perda de sangue, você recebeu o debuff Minor Shock. Foi só então que ela percebeu que o sangue que ela pensava estar saindo de suas feridas não era o sangue dele. Esta foi a primeira vez que ela viu algo assim, mas o sangue de todo o campo de batalha se reuniu em torno dele na forma de uma armadura majestosa. Diferente de tudo que ela já tinha visto antes. Ashton a fez pensar que ele estava sendo imobilizado por seus ataques, mas, na realidade, ele estava simplesmente esperando o efeito do veneno acontecer. Suas lâminas estavam cobertas com sangue desde o início e quando ele esfaqueou Mera com elas, o veneno começou lentamente a se espalhar por todo o corpo dela. Ela abriu a boca mais uma vez, mas antes que uma única palavra saísse de sua boca, Ashton a chutou bem no rosto. Eu disse a você, não disse? Eu responderei às suas perguntas se você responder às minhas. Foi a vez de Ashton rir agora, mas, infelizmente, essa oferta expirou. Agora você vai me dizer o que eu quero ou vou arrastar as palavras de sua garganta. Estrondo. 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 O tremor secundário de seus socos pode ser sentido em todo o campo de batalha. A força por trás de seus socos até rivalizava com a dos pés do Golias. Logo suas mãos estavam cobertas com o sangue de Mera e ainda assim os socos nunca paravam. Mas algo parecia errado. Vencê-la estava provando ser muito fácil. Eu me tornei um Zombie Wolf capítulo 234 Segredo revelado. Um forte fedor de morte pairava sobre o campo de batalha. Milhares e milhares de cadáveres mutilados estavam espalhados por todo lugar, transformando a neve branca brilhante em um tom de vermelho. Parecia que até a natureza queria que a batalha chegasse ao fim e tentou o seu melhor para lavar o sangue do campo, mas falhou miseravelmente. No momento em que a chuva conseguiu lavar uma dessas manchas sangrentas, uma dúzia a mais foi criada enquanto Golias continuava pisoteando seus inimigos. A maioria dos cadáveres estava em tal estado que nem mesmo suas mães seriam capazes de identificá-los. Quase parecia que as entranhas do inferno haviam sido abertas, amaldiçoando o mundo dos vivos. E no centro de tudo estava um homem, batendo na cabeça de uma mulher inconsciente. Todos dentro de Livan estavam apavorados com a carnificina em que seu senhor acabara de causar aos inimigos. Eles estavam fadados a serem condenados, mas de alguma forma, seu senhor mudou o curso da batalha. Nenhuma única coisa sobre a reversão repentina do ataque fazia sentido para eles, mas por enquanto, eles estavam felizes por estarem vivos. Ao mesmo tempo, alguns deles estavam preocupados com o bem-estar de seu senhor. Enquanto os cidadãos comemoravam, Sheila, Virgil, Irene e o resto deles ainda tinham os olhos grudados no campo de batalha onde Ashton ainda estava ocupado fazendo chover o inferno na senhora Mera. Depois do que pareceu uma eternidade, Ashton finalmente parou. Pelo menos é assim que parecia a distância. Na realidade, ele estava simplesmente ouvindo o que Starota acabara de lhe dizer. Não é ela. Quero dizer, é ela. Mas não é ela que você está procurando, um clone. Provavelmente. Se fosse ela, pelo menos você teria que pensar duas vezes antes de fazer todas as manobras que acabou de fazer. Ashton ficou quieto. Depois de todas as vezes que ele lutou com Mera, ele sabia que ela tinha talento para prever os movimentos de seu oponente. Por mais complexas que fossem as estratégias que empregasse, ela sempre chegaria ao topo. Isso era o que Ashton estava mais preocupado enquanto lutava contra ela. No entanto, desta vez, ela não pôde fazer nada, embora as técnicas que Ashton estava usando não fossem nada que ela não devesse ter visto antes, além do uso de suas habilidades de classe, Necromancer, e Blood Mage. O que Ashton queria enfatizar era o fato de que, apesar de ser dominado por suas habilidades ocultas, Mera teria encontrado uma maneira de revidar. Como ela sempre fazia. Essa foi toda a razão pela qual Ashton queria tão desesperadamente chegar ao nível 30 e convocar Lobo Surate para obter ajuda. Apesar de ter uma infinidade de talentos, não havia como Mera derrotá-los enquanto eles continuavam se regenerando e atacando-a continuamente. Em um ponto ou outro,
Ela estava fadada a escorregar e morrer. No entanto, a julgar pela rapidez com que ela levou uma surra dele, ficou claro que havia algo errado com ela. Não se preocupe. Tenho certeza que você terá outra chance de se vingar dela. Esse não é o ponto. Perdi a vantagem que tinha sobre ela sem motivo. Ashton chutou inconsciente Mera o que quer que a coisa estivesse com raiva antes de cancelar a convocação do Golias. Quanto exp eu tenho que obter para subir de nível? Genes de vampiros e zumbis já estão no nível 30. Você precisaria evoluir para progredir ainda mais. Quanto aos seus genes de lobisomem, você precisará matar cerca de 50 pessoas para subir de nível. Por que tantos? Sven e Celeste mataram 2 deles e eu ganhei 24% de experiência. Apenas soldados de baixo nível são deixados no campo de batalha agora. A maioria dos mais fortes foi pisoteada pelo tesão, quero dizer o osso Golias. Devemos começar com ela então? O olhar de Ashton caiu sobre o clone. Real ou não, ela era mais forte do que qualquer outra pessoa presente no campo de batalha. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, uma convidado não convidado apareceu na porta de sua cidade. Era Jonatas com seu exército. Ao mesmo tempo, todos que estavam dentro dos limites de Livan vieram correndo para parabenizar Ashton por sua vitória. Mal sabiam eles, ninguém havia vencido a batalha. Todo o pelotão de guardas reais estava parado na frente de Ashton e ainda assim ele não estava suando nem um pouco. Por quê? Porque ele sabia que aconteceria o pior. Ele poderia matar todos eles. Seria difícil, mas graças aos brincos e manto do Grom Reaper, sua regeneração de mana foi aumentada. Levaria apenas 1 minuto antes que ele pudesse convocar Sven e Celeste novamente para ajudá-lo. Quanto à luta, matar os cavaleiros só ajudaria a subir de nível mais rápido do que matar 50 soldados comuns. Neste momento, Ashton não sabia que Jonathan realmente havia escolhido seu lado e estava lá para ajudá-lo. Como resultado, ele estava sendo cauteloso com Jonathan e seus soldados. No entanto, o mal-entendido foi resolvido quando Sheila chegou lá e informou a Ashton o que havia acontecido. Jonathan acenou com a cabeça para sua filha inconsciente, e alguns cavaleiros correram para contê-la antes de levá-la embora. Quando Ashton tentou se opor, Jonathan olhou para ele com olhos enfurecidos. Mas Ashton não se intimidou com isso. Ele não era o mesmo garoto de antes que recuava só porque seu oponente era um rei. No entanto, mostrar abertamente sua hostilidade pode lhe causar alguns problemas, então era melhor ficar em silêncio por enquanto. Entre, temos muito o que conversar. Foi tudo o que ele disse antes de entrar na cidade. Ashton foi junto com ele, mas quando se deparou com sua equipe, pôde ver o medo e a confusão em seus olhos. O mesmo aconteceu com Verina e Irina, porém, elas não tinham medo de sua nova força, mas sim ficaram intrigadas com ele. Siga-me, tenho a sensação de que preciso explicar muitas coisas a Sua Alteza. Parece um bom momento para responder às suas perguntas também. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 235 Segredo Revelado. 2. Todo mundo estava de volta para dentro da cidade, mas apenas um punhado de pessoas estava lá com Ashton e por um punhado, havia apenas 4 deles em uma sala. Jonathan, Ashton, Verina e Irina junto com um bando de cavaleiros reais atrás de Ashton que havia sido algemado. Foi uma medida de precaução para que Ashton não os atacasse. As algemas, porém, eram feitas de um material especial. O mesmo que não permitia que quem usasse mana. Virgil, Sheila e o resto deles foram mandados embora, pois as informações que Jonathan queria que Ashton divulgasse poderiam quebrar o equilíbrio de poder no mundo se vazassem. Se isso acontecesse, então Deus sabe o que os bastardos gananciosos escondidos em vários impérios fariam para obter o poder que Ashton tinha. Por que Verina e Irina foram autorizadas a participar da reunião? Bem, foi por 2 motivos. Em primeiro lugar, como eram vampiros, eles poderiam ajudar Jonathan a entender mais sobre os genes vampíricos dentro do corpo de Ashton. E, por último, elas eram filhas de Alucard, então poderiam transmitir as informações a ele e provavelmente ajudar Ashton a proteger sua identidade.
Ou pelo menos ele seria capaz de ajudar a lidar com a situação do seu lado. Assim que todos se acomodaram, Jonathan começou a fazer as perguntas. Algumas perguntas cansativas. Estava claro que ele estava chateado, mas não parecia que ele estava chateado com Ashton. Provavelmente ele estava preocupado com sua filha e envergonhado de suas ações ao mesmo tempo. Vamos tirar a grande questão do caminho primeiro. Como? Isso vai ser um pouco difícil de explicar. Ashton encolheu os ombros. Não é como se eu não quisesse revelar isso a você. É só que minha memória é nebulosa de quando tudo aconteceu. Mas vou lhe dizer o que sei com certeza. Ashton começou a contar a ele sobre o seu plano de escapar do recinto, mas ele pulou a parte em que queria se juntar à resistência, pois isso não colocaria em uma luz favorável na frente deles. Ele simplesmente disse a eles que estava cansado de ser preso e queria uma nova vida para si mesmo. É por isso que ele traçou um plano para escapar. No entanto, antes que pudesse escapar, ele se deparou com um zumbi que acabou mordendo-o enquanto ele lutava para se livrar de suas garras. Depois disso, tudo o que ele lembrava era que alguém puxou o morto-vivo de cima dele e na manhã seguinte ele acordou e estava de volta ao seu quarto dentro do recinto. Quando tentei me lembrar do que havia acontecido na noite anterior, perdi a consciência e acordei no dia em que a senhora, quer dizer, Mera veio me buscar. Mas se fosse o caso, você já não deveria ter se transformado em um vampiro ou morto-vivo? Verina fez a pergunta mais óbvia. Ele teria, mas às vezes a calibração do gene leva até uma semana para terminar. Jonathan entrou na conversa. É por isso que depois de serem mordidos, os humanos são mantidos em isolamento até que seus poderes comecem a aparecer. Mas temo que Ashton não teve a chance de ficar isolado e foi mordido com muita frequência. Mas os genes conflitantes deveriam ter resultado em sua morte. Quero dizer, tentamos fazer experiências com os genes dos vampiros e mortos-vivos e todos eles. Verina rapidamente calou a boca de Irina, pois estava dando muitas informações sobre o assunto. Eles podem ter um bom relacionamento com Licani agora, mas ninguém tinha visto o futuro. Eles poderiam esfaqueá-los pelas costas se soubessem sobre o efeito que os líquidos corporais dos mortos-vivos têm sobre os vampiros. Jonathan os pegou, mas por enquanto, ele precisava se concentrar em Ashton e considerar se ele era uma ameaça ou não. Se ele fosse, não importa o quão importante ele fosse para alguém, Jonathan teria que se livrar dele. Há uma coisa que está me incomodando. Jonathan mudou de assunto. Como um morto-vivo chegou tão perto do recinto? Isso é tão misterioso para mim quanto para você. Ashton encolheu os ombros. Você tem conspirado com os mortos-vivos? Jonathan não rodeios e pulou direto para fazer a pergunta mais óbvia. Primeiro a Ilha da Desgraça e agora isso. Parece que os mortos-vivos simplesmente não podem deixar você em paz. É um pouco coincidência demais, você não acha? Ashton olhou para Jonathan e sorriu. Naquele momento, Ashton percebeu que Jonathan estava se comportando menos como um rei e mais como um pai. Talvez ele estivesse até tentando conseguir algo dele que seria o suficiente para jogar Ashton na prisão. Dessa forma, ele seria capaz de garantir a segurança de sua filha, bem como manter Ashton na coleira e usá-lo sempre que surgisse a hora e a oportunidade. Se você quiser se livrar de mim, temo que você terá que se esforçar mais do que isso, disse Ashton com um sorriso mais doce no rosto. Mas deixe-me deixar uma coisa absolutamente clara. Vou matar Mary e qualquer um que ficar no meu caminho, qualquer um. Naquele momento, os cavaleiros atrás de Ashton sacaram suas armas. Você se atreve a ameaçar Sua Alteza? Um dos cavaleiros rugiu e estava prestes a bater na nuca de Ashton. O que aconteceu a seguir foi rápido demais até mesmo para Jonathan acompanhar. Ashton se levantou e quebrou as algemas ao meio como se fossem feitas de galhos antes de chutar o rosto do cavaleiro real. No momento seguinte, um buraco gigante na parede atrás dele podia ser visto e o cavaleiro que queria atacá-lo estava deitado de costas vomitando um bocado de sangue. Da próxima vez que algum de vocês, bastardos, nos interromper, eu pessoalmente vou me certificar de que seja a última coisa que eles façam. E isso é uma ameaça. Ashton rosnou antes de se sentar como se nada tivesse acontecido.
Então onde eu estava? Você mataria qualquer um que ficasse no seu caminho. Irina murmurou involuntariamente. Certo. Obrigado por me lembrar. Além disso, deixe-me dizer uma coisa, Sua Alteza. A mulher que você levou embora antes de eu matá-la não era sua filha. Era o clone dela, mas vou levá-la sob minha custódia. Apenas pensei você deveria saber disso. Ele olhou ao redor da mesa e parecia que, embora Jonathan quisesse dizer muito mais coisas, ele havia perdido a vontade de fazê-lo. Ótimo então, vou me despedir, se não se importa. Tenho uma cidade para reconstruir. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, vírgula.